Se você não está permitindo que a palavra de Deus te transforme, meu irmão, você está atrasando o agir de Deus na sua vida. E cada dia que você passa fora da palavra é um dia a mais de sofrimento na sua vida, é um dia a mais de tribulação na sua vida, é um dia a mais de vida sem propósito, é um dia a mais de porta aberta para o diabo, é um dia a mais de legalidade para o maligno, é um dia a mais de frustração, de vida vazia. Mas quando abrimos a porta e deixamos ele entrar, irmão, tudo muda. E aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, está dizendo, meus irmãos, nós só vamos viver verdadeiramente as bênçãos que Deus tem para nós, tanto no espiritual quanto no material também, na hora que nós abrimos o nosso coração e começamos a ouvir a voz do Espírito. Porque a Bíblia diz que essas coisas são reveladas pelo Espírito. Essas coisas só vão se manifestar quando cada um de nós decidir ser um homem espiritual, uma mulher espiritual. Continue lendo o texto comigo, versículo de número 14. Ora, o homem natural, quando fala homem aqui, está falando no sentido genérico, amém, irmãos? É homem, mulher, menino, adolescente, jovem. Quando fala homem aqui, está falando principalmente da parte interior, né? Está falando no espiritual, está falando do interior aí do seu espírito, e está falando também no sentido genérico. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece... pelo amor de Deus, vocês estão acompanhando, não, irmãos? Acompanha comigo aí, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece... loucura. Então deixa eu abrir, fica com a Bíblia aberta aí. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. É, por exemplo, igual eu estava ministrando louvor aqui, eu liberei uma palavra de cura aqui. Falei, toma posse, seja curado em nome de Jesus. Quem é espiritual, tomou posse. O homem espiritual, ele recebe o que é de Deus. Então, repito, quando fala homem aqui, é a pessoa, no sentido geral, amém? Homem, mulher. O homem espiritual, quando você libera a palavra, ele recebe. O homem natural não recebe. Ele acha que é loucura. Ele acha que é loucura levantar as mãos. Ele acha que é loucura falar com Deus. Ele acha que é loucura as coisas espirituais. O homem natural, ele chega na igreja e fala assim, não precisa disso. Para que o pastor está nessa agitação toda? Para que essa gritaria? Para que pular? Para que gritar? Para que dar glória a Deus? Deus não está surdo. Esse é o homem natural. O homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Você está acompanhando comigo na Bíblia aí? O homem natural. O que é o homem natural? Para nós entendermos aqui, é a pessoa que nunca viu Deus, nunca ouviu falar de Deus. Digamos assim, é quem está lá fora. Deveria ser, né? A pessoa que está lá no mundo, que nunca teve um encontro com Jesus, ela não conhece a palavra de Deus, ela nunca foi à igreja, ela nunca teve uma experiência espiritual, e tudo que ela conhece é o mundo natural, o mundo físico. Esse é o homem natural. Pelo menos em tese, deveria ser. Mas sabe qual que é o grande problema que nós estamos tendo hoje? Tem pessoas que vieram para a igreja e continuam sendo um homem natural. E é por isso que a pessoa não é abençoada. É por isso que a pessoa não recebe bênção. Ela não se tornou espiritual. Pastor, como é que eu me torno espiritual? Você precisa começar a ter o hábito de orar. Você precisa ter o hábito, começar a ter o hábito de ler a Bíblia. Você precisa começar a ter o hábito de jejuar. E principalmente, você precisa começar a ter o hábito de analisar as suas próprias atitudes. Isso é coisa de um homem espiritual. O homem natural vive de qualquer forma e não está nem aí. Para a gente entender melhor, eu vou precisar de 3 pessoas aqui como exemplo. Pegar 3 pessoas, pode ser obreiros, porque
Porque senão alguém vai falar que eu estou pondo alguém aqui para ser o homem natural. Duas por enquanto, só duas. Os dois diáconos aqui tá bom. Suponhamos, nosso irmão Anderson aqui, que é homem espiritual, está representando aqui o homem natural. O homem natural, ali o texto, por enquanto, fala de duas pessoas. Daqui a pouco vamos falar da terceira. Amém? Primeira pessoa, homem natural. Segunda pessoa, homem espiritual. Dá para repetir aí? Primeira pessoa, homem natural. Segunda pessoa, homem espiritual. Beleza? Então vamos lá. Qual que é a característica do homem natural? É a pessoa comum. Nunca viu Deus. Pessoa que nunca veio na igreja. Todos nós aqui um dia já fomos homem natural. É você do jeito que você nasceu. Você nasceu, aí você não conhecia a palavra, não conhece nada, nunca teve uma experiência espiritual, nunca foi tocado pelo poder de Deus. Esse é um homem natural. Amém? E portanto, por ser um homem natural, é natural que ele não entenda as coisas, porque ele ainda não tem uma experiência com Deus. Amém? Amém. Não é nada errado em ser homem natural enquanto não se frequenta a igreja. Quem entendeu, diga amém. Amém. Todos nós somos homens naturais até termos os nossos primeiros contatos com a palavra, temos o nosso primeiro contato com o culto, temos o nosso primeiro contato com a glória de Deus. É normal, todo mundo nasceu homem natural. Só que depois que a gente vem e começa a conhecer as coisas de Deus, a gente começa a orar, a gente começa a louvar, a gente começa a ler Bíblia, a gente começa a ouvir mensagem, a gente começa a conviver no convívio da igreja, principalmente quando passamos pelas águas, nós precisamos nos tornar homem espiritual. Então vamos ler de novo, acompanha comigo aí. Vamos ver o homem natural e o homem espiritual. Vamos lá, 14, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Está entendendo? O homem natural, para você entender, ele chegou na igreja hoje. Amém? Amém. Então é normal ele não entender nada. Se eu falar para ele, o anjo fez isso, aquilo, ele não entende, porque ele não sabe o que é isso ainda. Ele está chegando agora. Amém? Essa é a teoria de um homem natural. Ele não conhece. Então, é a mesma coisa quando você foi na igreja a primeira vez. Quem se lembra aí? Primeira vez que você foi à igreja, você não ficou meio perdido? Mandava você levantar a mão, você fazia assim. Fecha o olho. Você ficava de olho aberto. Eu fiz isso, todo mundo aqui fez isso. A pessoa fica com medo, sei lá se ela está com medo de fechar o olho, alguém pegar o celular dela, não sei. Mas o fato é que o homem natural, quando ele vem na igreja a primeira vez, ele não consegue fazer as coisas do culto. Você fala para bater palma, ele fica sem jeito de bater palma. Você fala para fechar o olho, ele não fecha. Levanta a mão, ele só faz assim. É normal, por quê? Porque ele não conhece. Não há nada errado nisso. Amém? Amém. Agora o problema é quando essa pessoa, depois de um ano que ela está na igreja, ela continua sendo um homem natural. Em um ano, a pessoa ouve. Se ela vier à igreja 2 vezes por semana, ela vai ouvir aproximadamente 108 mensagens. 108 mensagens. Em um ano. Dá para aprender muita coisa, não dá? Sim ou não? Sim. Dá para aprender muita coisa. Então, um ano depois, ela continuar não acreditando em milagres, ela continuar sendo uma pessoa natural, ela continuar não entendendo as coisas de Deus, se ela continua vivendo da mesma forma, quando ela chegou um ano atrás, homem natural, ela tinha um vício. Um ano depois, ouviu várias mensagens, recebeu várias orações, recebeu várias ministrações e continua com o mesmo vício. Aí tem um negócio errado. Quem está me entendendo? Amém. Nesse período de um ano, ela já deveria ter se tornado homem espiritual.
O homem natural, ao menor sintoma de problema, ele corre para o médico, se for um problema de saúde. Se for um problema financeiro, ele corre para o agiota. Se for um problema de algum conflito, ele corre, pega a faca, pega o revólver, pega um pedaço de pau e vai tentar resolver. Esse é o homem natural. O homem espiritual, o menor sintoma de doença, a primeira coisa que ele vai fazer é orar a Deus. Não estou dizendo que depois que a gente se torna espiritual, a gente nunca mais vai ao médico. Não, isso é tolice. Quem ensina isso está ensinando errado. Amém? Os médicos também não deixam de ser uma entidade instituída por Deus. Não, eles são autoridade na área de medicina. E a Bíblia diz que toda autoridade foi instituída por Deus. Então eles têm a função deles. Amém? Mas tem pessoa também, tem coisa que a gente resolve com oração. Tem pessoa que qualquer coisa corre para o médico. E tem muita coisa que se a pessoa coloca a mão ali e ora, o milagre acontece, aquele mal cessa. Às vezes aquela dor é espiritual, é de uma seta do maligno, é de um problema espiritual que está tendo na casa daquela pessoa e ela não teve discernimento. E aí corre para o médico, chega lá, o médico vai olhar, não vai achar nada, vai falar, sabe o que? Virose. Quem já ouviu isso? Aí vai falar que é virose. Quando o médico não tem nada para falar, ele fala que é virose. Ou então vai falar que não tem nada. Vai falar que a pessoa foi lá à toa. Aí a pessoa gastou dinheiro, gastou tempo, talvez perdeu um dia de serviço. Porque se o médico falar que não tem nada, corre o risco dele nem dar o atestado. E aí a pessoa perdeu tempo, passou raiva e vai continuar sentindo a dor. O médico não achou nada. Por quê? Porque é espírito. O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus porque ele parece loucura. E elas se discernem, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O mundo espiritual nós não vemos com os olhos físicos. Amém? Nós não vemos. Tem anjos aqui agora, você está vendo um anjo aí? A não ser em ocasiões especiais, há pessoas que Deus decide abrir a sua visão espiritual. Está entendendo? Mesmo assim não é toda hora. Eu, por exemplo, já tive visões do mundo espiritual, mas não é na hora que eu quero, é na hora que Deus quer. Eu já visualizei coisas espirituais, tanto do lado do bem quanto do lado do mal. Mas isso é na hora que Deus quer e com um propósito definido. Não é para ninguém se achar melhor do que alguém ou para ficar aí fazendo sensacionalismo. Isso é na forma de Deus, do jeito que Deus quer e quando Deus quer e para a glória de Deus. Amém? Mas na maior parte do tempo nós não conseguimos ver o mundo espiritual. E ele deixou de existir por causa disso? Tem anjos, tem demônios, e a Bíblia diz que o homem natural, ele não entende essas coisas. Para ele é loucura. O pastor veio aqui, orou, falou que tinha um demônio. Para ele é loucura. Ele não vê, não crê, mas a Bíblia não diz que ele vai deixar de sofrer os efeitos. A Bíblia diz que chegou uma mulher perto de Jesus, e a mulher andava encurvada assim, tinha 18 anos. Jesus chegou e repreendeu o demônio saiu, a mulher voltou a andar normal. Não é porque eu não vejo, não é porque eu não creio que eu vou deixar de sentir os efeitos. E é o que está acontecendo com o mundo. O mundo está cheio de pessoas naturais. Elas não creem em demônios, não creem em Deus, não creem em anjos, mas o demônio está agindo na vida delas. Colocando filho nas drogas, colocando filho na prisão, fazendo o marido bater na esposa, fazendo o marido trair a esposa, fazendo a esposa trair o marido. Tudo isso é obra do diabo na vida das pessoas, mas elas não creem. Mas o diabo continua agindo, ele não está nem aí se crê ou se não crê, ele vai agir em quem der a oportunidade para ele. E o fato da pessoa dizer que não crê não significa que o inimigo não vai agir na vida dela. Então, meus irmãos, nós temos que deixar de ser naturais e temos que começar a ser espirituais, porque nós vamos começar a discernir as coisas. Nós vamos começar, opa, isso aqui que está acontecendo comigo não é normal.
Você quer dar um exemplo? Quem aqui, depois que veio para a igreja, começou a passar algum tipo de luta que você nunca tinha passado antes? Quem, depois que você veio para a igreja, parece que as coisas ficaram mais difíceis? Se você fosse um homem natural, você não ia entender nada, você ia falar um tanto de coisa. Mas quando você é espiritual, você começa a discernir: opa, isso aqui é o inimigo tentando me afastar do propósito. É o inimigo tentando me tirar do foco, tentando me tirar da visão, tentando me tirar daquilo que Deus tem para a minha vida. Vocês estão entendendo? Amém. Quando nós somos espirituais, nós enxergamos diferente. Lê comigo o versículo 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Algumas Bíblias está escrito: discerne todas as coisas. Discernir é compreender, é analisar e tirar o juízo correto daquilo ali. É você olhar para uma situação e você identificar: opa, isso aqui é do diabo. Por exemplo, você está lá na sua casa, está tudo bem, está tendo um almoço de domingo, a família reunida, de repente sai um problema lá, começa a sair uma discussão. O homem natural vai para a carne, quer brigar e quer fazer acontecer. O homem espiritual já analisa e fala: opa, estava tudo bem, começou isso aqui, tem alguma coisa maligna aqui, vamos orar. E Deus vai jogar isso por terra. Amém. A pessoa ora e Deus joga por terra. Amém. Vocês estão entendendo a diferença? Amém. O homem espiritual consegue enxergar as coisas do jeito que elas são. O homem espiritual consegue enxergar a bênção onde tem bênção e consegue enxergar a maldição onde tem maldição. Ele não cai no laço do inimigo. O homem natural olha para o laço e acha que é uma bênção. O homem natural olha para o laço e acha que é uma bênção. E aí ele cai naquele laço. Vocês estão entendendo? Amém. O homem natural, ele não enxerga as coisas como elas são. Você quer um exemplo de homem natural? Ló. A Bíblia diz que Ló olhou para as campinas de Sodoma, viu a grama verdinha e falou: é de Deus. E foi para lá com a sua família. Só que lá era um lugar de prostituição, de adultério, de fornicação, de todo tipo de coisa imunda. Era aquele lugar. E ele chegou ali em Sodoma e começou a viver ali com a sua família. Só que ele começou a ter problemas. Ele era um homem bom, ele era um homem justo, mas por ele ter olhado segundo a ótica carnal, natural, ele levou sua família para um lugar que depois trouxe destruição para a família dele. Quando Deus tirou ele de lá e disse para não olhar para trás, a mulher dele, que era mais natural do que ele ainda, não deu crédito à palavra. O anjo do Senhor falou: vai nessa direção, vá para as montanhas, não olhe para trás. E eles foram. Ló obedeceu a palavra. As filhas de Ló obedeceram a palavra. A mulher de Ló olhou para trás. Quando ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. E o lugar onde isso aconteceu até hoje é o lugar que tem mais sal no mundo. É lá nas regiões próximas ao Mar Morto. E é interessante isso. Natural. Deus falou: não olhe para trás. Se fosse uma pessoa espiritual, ia obedecer. Mas como era uma pessoa natural, nem por que eu não posso olhar para trás? Olhou e morreu. E estátua fala de coisa paralisada, vida que não anda, vida que não flui, vida que não prospera. E tem muita gente que está com a sua vida estátua, paralisada. Por quê? Porque Deus vem e usa aqui o pastor para falar algo de Deus para a sua vida. Usa até mesmo uma outra pessoa. Usa um louvor. Usa quem ele quiser, que é assim que Deus faz, para te falar